Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. E os tópicos são: Conhece-se a árvore pelos frutos, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas, não acrediteis em todos os espíritos, e nas instruções dos espíritos, os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Bom, família, este capítulo é fantástico e vem nos auxiliar a compreender quantos se levantam em nome do mestre, em nome do bem, para confundir até as pessoas com alto grau de conhecimento. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Pelo Espírito, eu tirei daqui do capítulo, tá? Erasto, pelo Espírito Erasto, em Paris, 1862. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos tempos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda. Não se confia o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que Deus só confia missões importantes aos que sabe que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisto o mestre deve saber mais que o aluno, para fazer avançar a humanidade, moral e intelectualmente. São necessários homens superiores em inteligência e moralidade, eis porque são sempre espíritos já bastante avançados, que fizeram suas provas em outras existências, os que se encarnam para essas missões. Pois se nada forem superiores ao meio em que vivem, em que devem agir, nada poderão fazer. E quantos, vindo com essa missão, acompanhados por uma regência espiritual, sucumbem, se perdem, por orgulho, vaidade e ambição. A grande missão do sacerdote de Umbanda não é se mostrar superior aos outros, mas é em fazer com que os outros se desenvolvam, descubram suas capacidades e transformem suas vidas, elevando seus potenciais ao mais elevado grau. Bom, família, este capítulo vem dizer que muitos são os que levantarão a bandeira de profetas, de verdadeiros messias na Terra. Isso já era antes de Cristo e até os dias de hoje. Hoje estamos em plena transição planetária e, como nós sabemos que ninguém pode mais do que Deus, a luz venceu. E diante disso, muitos que não querem o seu melhoramento, a sua evolução, querem alcançar o maior número de espíritos para que os façam se perder. A luta do bem contra o mal. Sabendo que estamos diante de uma transição, onde serão separados, né, aqueles que querem continuar na guerra, aqueles que querem só a prática do mal, aqueles que não querem o seu melhoramento, a sua evolução, serão degradados para outro lugar, porque aqui vai ser um planeta de regeneração. E isso não é um planeta celeste, é de regeneração. Ainda terá muita coisa a ser melhorada e trabalhada. Só que a influência será um pouco menor e esses espíritos não poderão mais aqui continuar o seu ciclo evolutivo, porque ainda são espíritos de categoria de expiação e provas, ainda se comprazem no mal. Diante disto, sabendo que a luz venceu, muitos estão completamente perdidos e, sabendo que perderam a guerra, querem arrastar o maior número de pessoas. Então é nesses momentos que muitos se levantam a fim de fazer com que as pessoas se percam no caminho do bem. E energias iguais se atraem, nós somos portas e muitos são os que querem se vangloriar por um pouco conhecimento que possuem e acham que já estão preparados para serem doutrinadores, para serem direcionadores de espíritos. E se aqui tem grande número, na Terra encarnado, já tem grande número pessoas que são pseudos profetas
que acham que vieram com essa missão e querem essa missão a todo custo, porque não sei por que loucura que colocam na cabeça, acham que isso é uma grandeza, acham que isso é maravilhoso, ser um direcionador. Acham que isso é fantástico, não tem fardo, é só louros, né? Não sei aonde, mas se já existem em grande número pessoas que se acham os profetas, os messias, possuidores de talentos fantásticos, imagina no espiritual. Muitos são os espíritos enganadores que se aproveitam desses espíritos desavisados, encarnados, que até se comprometem com o caminho do bem, começam seu melhoramento moral, são acompanhados e regidos por uma espiritualidade de luz, mas por ambição, por vaidade, por orgulho, por não quererem se reformarem, acabam atraindo esses espíritos enganadores e tomam conta da sua mediunidade, e já ali não é mais um espírito de luz que está sendo direcionado, sendo incorporado e passando conhecimento para as massas. São espíritos farsantes, completamente mistificadores, e se dizem os portadores da grande verdade, o eu faço, o eu posso tudo. Por ambição, por vaidade, se perdem. Mais culpados aqueles que têm conhecimento, que não querem o seu melhoramento moral, que se acham capazes já de tudo a fazer e de tudo compreender, que já acham que já aprenderam demais e agora querem abrir uma casa espiritual. Vou ser um pai santo. Dentro da nossa sagrada Umbanda é sabido por todos nós que não é o tempo de casa que faz um sacerdote de Umbanda, que não é o tanto de conhecimento que ele tem de Umbanda, de estudo, de espiritualidade e das leis divinas que o faz um sacerdote de Umbanda. É sabido isso, que é um grande fardo, e é que nem é dito aqui, são espíritos que vieram preparados para essa missão, que poderão suportar este cargo. Não é, eu tenho tempo de casa, já foi me falado que eu vou ser um sacerdote um dia, então eu vou sair e vou abrir um terreiro. Não é assim que as coisas funcionam. É lógico que há vários fatores, né, que fazem isso. É necessário que esse espírito tenha vindo com essa missão de ser um sacerdote de Umbanda, que junto a ele vai vir acompanhado a ele no seu caminhar terreno uma hierarquia espiritual compatível com isso, com esse cargo, e esse espírito terá que se desenvolver, aprender, vivenciar um grande período de tempo dentro de templos para que ele seja preparado para isso. Por quê? Nós sabemos que a energia, a magia dentro da Umbanda em todos os nossos ritos de Umbanda é pura magia. Nós já aprendemos que nós somos a magia, porque somos espíritos encarnados, uma centelha divina vivenciando um período muito curto na matéria. Portanto, nós comunicamos com espíritos, pois somos espíritos encarnados. Só que quando alguém se coloca no caminho do bem, no trabalho da caridade, junto com a magia, não é só o conhecimento de magnetismo, né, da magia que o faz ser um sacerdote de Umbanda. Por quê? Porque quando os guias, quando o sacerdote movimenta essas energias benéficas para cura, para melhoramento, para limpeza energética dos consulentes, uma onda de choque volta em sentido contrário. Se esse espírito desavisado, só porque acha que tem conhecimento da Umbanda, dos seus ritos, e abre um templo, ele não tem capacidade de suportar essa onda de choque em sentido contrário que volta contra ele. Por quê? Porque sabemos dessa guerra infinita entre o bem e o mal, e muitos são os que se colocam em lugares de inimigos de nós só pelo simples fato de estarmos tentando auxiliar o nosso próximo, de estar tentando nos auxiliarmos, de nos melhorarmos, de compreender a caridade, só de caminhar no bem. Não é assim? Já se denominam nossos inimigos. Imagina aqueles que estão à frente de um agrupamento de pessoas que quer se colocar responsável pela parte espiritual de pessoas, a responsabilidade que tem e o preparo que deve ter para que ele não sucumba.
Muitos que vieram com essa missão, encarregados dessa missão de ser um líder religioso do sacerdócio de Umbanda, para auxiliar as pessoas, regidos por uma espiritualidade de luz, de uma hierarquia, para que suporte essas demandas, essas cargas energéticas contrárias, sucumbiram, porque é muito difícil, porque o trabalho de Umbanda é a caridade. Não é louro, não é dinheiro, não é poder, não é fama, é trabalho de caridade, é todo um trabalho de melhoramento moral, de estudo, desenvolvimento pessoal e de auxílio a outros que estarão sob sua responsabilidade. Então é um fardo muito pesado para aqueles que já se colocam com essa missão. Imaginem para aqueles que não estão preparados para isso. Não vão suportar e vão sucumbir. Muitos são os que sucumbem. Quantos loucos estão internados hoje em hospício por conta disso? Por processos obsessivos, por que mexem tanto com energias e não sabem nem com o que está lidando, acham que sabe, que é só incorporar em casa e atender e acabou, e as energias se levantam contrárias, essas ondas de choque se voltam ao contrário, ou por vaidade e ambição, os obsessores, os espíritos que estão perdidos, tomam conta, porque a pessoa não faz o trabalho de melhoramento moral, não quer se elucidar, não quer a caridade, ela só quer o dinheiro, ela só quer o poder, e se encontra em processos obsessivos tão graves que acabam ficando loucas na Terra. E hoje se encontram internadas, de tão perturbadores que foram as energias que ela movimentou, ela se achando que tinha conhecimento. Então não é uma coisa simples, não é para qualquer um, não é o tempo, eu tenho tempo de casa, já sei como é que funciona, já incorporo já há bastante tempo, vou lá, vou abrir um terreiro. Não é assim tão simples. Quem que quer um BO desse, vamos falar a verdade, quem é que quer, em sã consciência, encarnado, eu acho que ninguém escolheria isso. Por isso tem que vir escolhido lá de cima. Antes de vir para a Terra, você vai ter essa missão aí, vai ser necessário, né? E vem com essa missão. Mas quando vocês estão na carne, se encontram encarnados e escutam isso, querem correr a todo custo, porque é um trabalho de muito esforço, de muito trabalho, e o que é o trabalho de caridade, de tudo aquilo que você faz pelo próximo, sem esperar nada em troca, e infelizmente muitas coisas em troca voltam, e é ingratidão, são coisas horríveis que se levantam para quem quer praticar o bem, para quem quer auxiliar o próximo. E o sacerdócio de Umbanda não é aquele que vai se colocar diante de um congá, achando e se colocando numa posição superior aos outros. Eu sou melhor, eu sou isso, eu tenho essa capacidade, eu faço, eu desfaço. Pelo contrário, é de muita simplicidade e humildade, porque isso é Umbanda, e fazer com que as pessoas aflorem dentro delas as suas capacidades, os seus potenciais, fazer com que as pessoas auxiliar os outros a evoluírem e não se colocar num lugar de maior, é fazer com que as pessoas se reformem, alcance as suas curas, alivie os seus processos e entenda que a capacidade é de cada um, que só se ajuda quem quer ser ajudado. Então é um trabalho de servir, ser um sacerdote de Umbanda. Não é de ser servido, não é daquele que vai sentar e vai comandar o espiritual. É pelo contrário, é aquele que vai se colocar como um instrumento da espiritualidade, porque um templo de Umbanda é um templo espiritual, regido por uma espiritualidade, aonde é escolhido um braço encarnado, só isso, um instrumento encarnado a ponto de passar o que deve ser feito, a ponto de conduzir os que estão encarnados, através da orientação espiritual e não ao contrário. Não é segundo a vontade de um sacerdote que a espiritualidade trabalha, é pelo contrário. A espiritualidade dita como deve ser o encaminhar das coisas. Não é ao contrário, é uma posição de servidor diante de uma multidão de pessoas. Então é se colocar a trabalho do bem, da caridade, do melhoramento moral, da evolução de muitos outros. E não vai deixar de ter a responsabilidade particular da sua própria vida de encarnado, de ter que sustentar sua casa, sua família,
ter os seus problemas, ser um homem de carne, uma mulher de carne normal, aonde vai ter muitos problemas na terra. Não é algo que vai fazer da pessoa um ser intocável, é pelo contrário. É pelo contrário. As demandas que se levantam contra a corrente vai bater em quem é o dirigente. E ele tem que estar muito firme, com muita fé, com muita convicção, vigiando suas próprias portas a fim de auxiliar aos outros a vigiarem as suas, porque é onde vai ser atacado. Então não é um caminho fantástico de louros. Se existem outras religiões que prometem, outros caminhos que prometem esses louros, essa fama, dinheiro, eu não sei o que, tudo bem. Mas dentro da Umbanda não é isso que você vai encontrar. A Umbanda não é isso que você vai encontrar. Pega a carta magna, leia, e aquilo lá é a regência do nosso sagrado templo, né? Ao qual nós seguimos. É a caridade, o melhoramento moral, o auxílio ao próximo, é servir. E não é se colocar diante da espiritualidade como faça isso, faça aquilo, quebra essa demanda, cura aquele, me protege. Não é isso. É de se colocar em primeiro lugar como servidor diante de muitas outras pessoas. Então é um trabalho que só é suportado por aqueles que vieram incumbidos dessa missão. Porque junto a eles, encarnados, tem uma hierarquia preparada para suportar essas demandas energéticas, do qual serão lidadas durante a sua vida. E muitos são os ataques que se levantam contra os que querem auxiliar o próximo. Se ele não tiver um respaldo espiritual para isso, ele vai sucumbir com toda sua certeza. Então, eu não conheço nenhum sacerdote de Umbanda que tenha ética, que trabalhe para a caridade, falar, quando me falaram que eu ia ser sacerdote de Umbanda, nossa, foi um dia de festa na minha vida, eu não vi a hora de montar meu terreiro. Eu nunca ouvi isso, pelo contrário, correram o máximo que deu e não teve jeito mais, porque foi escolha, foi necessário, é um degrau a mais na sua evolução, é necessário esse trabalho, ele combinou, foi tudo acordado antes e ele teve que aceitar esse processo. Mas não é um caminho de alegrias para aquele que quer tranquilidade. Não é um caminho de facilidades para aquele que acha que vai ter o domínio sobre os espíritos de luz. Não, você pode ter o domínio sobre espíritos trevosos, acordos mal feitos, enfim, isso a gente não trabalha com isso. O Umbanda trabalha sob a hierarquia de luz, o trabalho do bem, segundo nosso mestre Jesus Cristo de Nazaré, segundo a sua doutrina. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o único Deus que nós servimos, e ao próximo como a ti mesmo. Entendemos que através do processo de caridade, se ocupando a mão com o bem, é que nós conseguimos equilibrarmos os nossos karmas, equilibrar de acordo com as nossas dívidas, com os nossos erros. É só o trabalho do bem que a gente consegue isso. Não é nada ao contrário disso. Então, ser um líder de Umbanda é ele entender que diante de todos os problemas que ele vai enfrentar na vida, ele está diante de pessoas, de espíritos, da qual também já foi combinado este tratado, né? Este acompanhamento, da onde ele vai auxiliar a essas pessoas a descobrirem seus potenciais, a se melhorarem moralmente, a descobrirem que são uma centelha divina e se colocarem ao serviço da caridade, porque fora dela não tem evolução. É servir. Então, não é o que mais tem, é o que mais deve. É o que mais deve, que nem diz a nossa mãe. Não é a pessoa super poderosa que não passa provação nenhuma. Não é isso que a gente vê no nosso dia a dia. Pelo contrário, o que mais recebe é ingratidão, é ataque, é palavras de ofensa, é incompreensão. Porque é se colocar a servir à espiritualidade e ao próximo, mesmo contra a sua própria vontade. É entender que a Umbanda é regida por uma hierarquia espiritual e não ao contrário. Não é o sacerdote de Umbanda que dita as regras, que faz e desfaz. É pelo contrário, às vezes contra gosto é orientado
ao que deve ser feito. Se colocar em primeiro lugar diante de todos os outros para servir a Deus, a espiritualidade e ao próximo. Então, se não veio com essa missão, ou se veio com essa missão, se você um dia ouviu que veio com essa missão, que Deus o abençoe, que as forças da natureza, que todos os orixás te abençoem, que toda a hierarquia de luz te acompanhe, te auxilie nesse processo de estudo, porque só se levanta para ensinar aquele que sentou para aprender, e é uma busca eterna de aprendizado. Você vai ter muito que estudar, muito que se esforçar, muito que se reformar para entender a grandeza do servir e do amar ao próximo. Mas, como ninguém pode mais do que Deus, Ele sabe de todas as coisas, nunca abandona os seus, nunca nos abandonaram, a espiritualidade de luz nunca nos abandona, mas é necessário que a gente compreenda que diante de qualquer situação, seja ela para o bem ou para o mal, há uma coisa intocável: o nosso livre-arbítrio. Somos responsáveis pela nossa escolha e ninguém nos proíbe disso. Sendo um líder religioso ou não, sendo um ser humano sem fé nenhuma em nada, nós todos temos o mesmo direito de escolhas. E a isso nós somos intocáveis. A espiritualidade não vai proteger ninguém, mesmo que ele seja um sacerdote de Umbanda, diante das escolhas equivocadas que ele possa vir a fazer. Então não confunda um médium e um sacerdote de Umbanda como seres completamente diferentes. Não tem diferença nenhuma. Até mesmo aquele que nada em crê, não crê em Deus e não crê em nada, ele é portador das mesmas qualidades, dos mesmos dons de criação e da mesma oportunidade do livre-arbítrio. Somos seres libertos. Evoluímos segundo a nossa vontade, o nosso esforço e o nosso merecimento. Então é necessário que a gente vigie o nosso livre-arbítrio. Porque não é fazendo parte de uma casa, sendo um médium trabalhador de Umbanda, que eu sou privado de problemas, que diante de uma escolha equivocada que eu possa vir a fazer, a espiritualidade vai me proibir de fazê-la. Isso não existe. Não há facilidades. Há uma busca contínua do melhoramento moral. Se você estiver atrelado a Deus, ao amor ao próximo, ao seu melhoramento moral, cuidando da sua vida, dos seus processos, buscando ser a sua melhor versão todos os dias, vai ser mais difícil você se equivocar diante das escolhas da vida. O bem é bem, mal é mal, certo é certo, errado é errado. Como diz Sagrada Tiana, não tem meio certo e nem meio errado. Nós respondemos pelas nossas escolhas. Somos seres livres. Umbandista, evangélico, católico, espírita, ateu, qualquer um. Nós respondemos por nossas escolhas. Não tem queridinho do papai aqui, não tem o mais bonito, não tem o mais feio, somos todos iguais, diante da mesma oportunidade evolutiva. Aí é de acordo com a busca de cada um de nós, é de acordo com a escolha de cada um de nós, que é necessário muita resignação, muita fé, muita paz. E vamos que vamos, entender que só servindo, só doando que se recebe, que a grandiosidade está no servir e não no ser servido. E para ser um sacerdote de Umbanda, haja luz para ele, que Deus abençoe sempre e que ele entenda que é um caminho de servir e não de ser servido. Muitos são os que querem levantar, muitos são os que se perdem por isso, por essa vaidade, por essa ambição, não sei porquê, acham que é grandioso estar na liderança de espíritos. Se é difícil a gente encaminhar nossos filhos que a gente tanto ama, às vezes eles se equivocam em suas escolhas diante de nosso acompanhamento de perto. Imagine pessoas que às vezes não vão nem te respeitar, pessoas que não vão nem te querer bem. Então imagina o tamanho da paz, da fé, da determinação do caminho do bem que esses espíritos têm que ter, atrelados a um poder magnético sim, de cocriação em prol aos outros, atrelados a uma espiritualidade de luz, de hierarquia sim, para que suporte essas demandas, mas vigia 24 horas por dia, porque os ataques se levantarão, porque todo movimento que nós fazemos para o bem, há uma legião de espíritos perdidos que não suportam isso. Eles não querem perder mais, porque eles já perderam, porque a luz venceu e ninguém pode mais do que Deus. E como diz Maria Rita,
Quem engana a Deus, não engana a Deus, enganado está. Não adianta. Ninguém pode mais do que Deus. A luz venceu. É necessário que a gente faça uma análise sobre nossas escolhas, sobre aquilo que nós estamos buscando, para amanhã nós falar que eu não sabia, eu estava agindo, achando que estava fazendo certo, agindo contra o meu próximo, achando que tinha o controle sobre espíritos, que não tem controle nem sobre nós. É necessário que a gente aprenda a vigiar nosso caminho, nossa vida, nosso quadradinho. E quanto é bom ter uma cadeira de aluno para sentar, quanto é bom ter alguém para nos direcionar, quanto é bom isso. Não sei o que as pessoas veem em grandeza em se colocar no lugar de que tem que aprender e ensinar. Eu não sei isso. A grandeza está no sentar, em compreender, em ter pessoas que nos direcionam para o processo do melhoramento moral, da nossa própria evolução. Que grandeza que é sentar para aprender. E as pessoas com pouquíssimos dias de estudo, ela lê uma página do livro, ela já acha que tem a capacidade de ensinar. A gente aprende todos os dias um pouco. Ninguém aqui é portador da verdade suprema. Ninguém vai sair daqui sabedor de todo dia estaremos aprendendo algo novo. E o processo para o sacerdote, ou não, é o de servir. Só que o dele é de servir mais. É de estar à frente de outros espíritos, sendo responsável pela parte espiritual. E as pessoas confundem muito. Acham que um líder religioso é responsável pela sua vida matrimonial, responsável pela sua vida financeira, é responsável por tudo na sua vida. Não, é pela parte espiritual. Então tem que ter muita paz, tem que ser um espírito de muita luz, tem que ser emanado muita luz para elas, que a nossa mãe siga firme, está firme e forte, vai continuar por muito tempo, nos ensinando com essa maestria a humildade e a grandeza que está no servir e não no ser servido. Muitíssimo obrigado por mais uma grandiosa oportunidade de estudo. Você que acha que é capaz de estar à frente de uma liderança religiosa, estude, leia este capítulo, ele é fantástico. Não se iluda com essas facilidades que não existem. Não se permita ser ambicioso a ponto de perder essa grandiosa oportunidade de servir, achando que servirão você. Não perca isso. É uma grandiosa oportunidade de todos nós, cada um com a sua missão. Não existe missão maior ou menor, só que estar diante de outros é ser filho e ser pai. É difícil, não é algo tão grandioso assim como acham. Busque estudo, que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine e cada dia mais possamos ter clareza e experienciar a vida de uma maneira mais plena. Entender que até mesmo a alta hierarquia, quando incorpora num templo de Umbanda, vem para servir, para nos ensinar o que é a caridade, o amor, a humildade, a simplicidade, e não se elevando achando que nos dizendo que é algo maior. A gente tem muito que aprender ainda e estamos caminhando para isso. Muitíssimo obrigado. Até o próximo Evangelho.